E aí, pessoal? Hoje a nossa dica é sobre lançamento vertical. Bem, na aula passada a gente falou sobre o movimento de queda livre, né? Quando você pega um corpo e solta. Bem, agora é o movimento de lançamento vertical. A gente vai pegar um corpo e vai jogar ele para cima. Ou seja, ele vai subir, 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 vai chegar numa altura máxima devido à força que eu apliquei a ele e depois ele vai começar a descer. Tá ok? Então, de certa maneira, ele sai da origem, que é a minha mão, com uma certa velocidade inicial. Ou seja, aqui está o meu corpo. Ele vai sair daqui com uma certa velocidade inicial. Só que ao longo desse tempo, ele vai perdendo essa velocidade, porque existe a nossa gravidade. Nesse caso aqui, a gente escolheu o quê? Escolheu para cima sendo positivo, logo para baixo é negativo. Então, vamos orientar todo esse movimento com a gravidade sendo negativo, tá? É importante você sempre deixar a maneira da sua referência no movimento completo, tanto na subida quanto na descida. Então vamos lá. Eu vou jogar esse objeto, ele vai sair com uma certa velocidade inicial daqui, da origem, né? Onde o ponto inicial é 0. Ele vai subir até minha altura máxima. Quando ele chegar na minha altura máxima, você concorda comigo que lá a velocidade vai ser 0. Por quê? Ele vai subindo, 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 perdendo velocidade, ele para, aí depois ele começa a descer. Então, você tem que ter compreendido essa situação. Ele sobe, chega na minha altura máxima e começa a descer. Coisa muito importante, se essa subida e descida tem a mesma distância, não houve variação, a gente vai dizer que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Tudo bem? Logo, o tempo total do meu sistema, a gente vai falar o seguinte, que pode ser 2 vezes o tempo de subida, 2 vezes o tempo de descida, ou tempo de subida mais tempo de descida. Tudo isso é o nosso tempo total, tá ok? Agora vamos aqui às equações, né, do movimento uniformemente variado. Bem, a primeira equação aqui é a V de t. Utilizando a equação V de t, a partir desse nosso exemplo, podemos aqui definir o tempo de subida da seguinte maneira. Se eu considero que o meu tempo de subida, a minha velocidade final ela é 0, então esse cara aqui vira 0. Bem, então esse cara aqui vai ser o meu tempo de subida. Se eu isolar o tempo de subida nessa questão, eu vou obter qual equação? Velocidade inicial sobre gravidade. Segundo a equação de Torricelli, eu posso determinar a minha altura máxima. Bem, se eu determino que esse cara aqui vale 0, o que eu vou fazer? Esse ΔK vai ser a minha altura máxima, perfeito? Então, a altura máxima seria igual a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Então, essas duas equações são as mais importantes do meu lançamento vertical. Com essa equação eu determino o tempo de subida e com essa equação aqui eu determino a altura máxima que esse corpo conseguiu adquirir com uma certa velocidade inicial. Tá ok? E por final, né, para não deixar ali de falar, a equação S de t, espaço em função do tempo. Ela a gente pode meio que relacionar o tempo de subida e a altura máxima. Como? Seguinte maneira. Se eu chamar esse H de altura máxima, logo os tempos que eu irei colocar aqui vai ter que ser o tempo de subida. Veja também que eu tirei o HI daqui, pois eu considerei nesse exemplo que a minha origem está bem no início do meu movimento, ou seja, HI era igual a 0. Então, esse aqui é o nosso resuminho de hoje. Então, até a próxima!